Muito bem, meus irmãos, de agora em diante, eu vou passar a fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Isso já estava em meu coração há muito tempo. Eu já dei aula sobre o Espírito Santo, e não foi só para uma turma, não sei quantas vezes já. E cada vez que eu abro a Bíblia, é uma matéria que eu me apaixonei. E hoje, pela misericórdia de Deus, Deus está me concedendo esta oportunidade para falar sobre o Espírito Santo. Vou ajeitar aqui porque me sinto melhor assim. É um assunto, eu creio que nunca vai se acabar. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na Terra, cada dia mais ele se revela a nós. Ou cada dia mais nós se enchemos do Espírito Santo. Convivemos com o Espírito Santo. Temos sonhos e revelações e dons do Espírito Santo. É tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Mas, primeiro eu vou falar sobre o Espírito Santo. Como pessoa, ele se entristece, tem sentimento, não é uma personalidade. Personalidade é muito diferente. Vocês veem nas televisões, eu faço um personagem e ele faz aquela personagem. Mas em pessoa física, ou quando não está perante a tela, não é nada daquilo que ele demonstrou. Eu estou fazendo um personagem. Eu vou entrar nesse campo também. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente, ele chora, ele se aborrece, ele fala, ele ouve, ele geme. Ele é o consolador, ele é o advogado, ele é o intercessor. Amém? E também dentro da questão do Espírito Santo, eu vou falar sobre a Trindade. Não a divindade de Jesus, mas a Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. E também dentro desse contexto eu vou falar não vou falar sobre tudo, porque daí é antropologia bíblica, mas sobre o homem, o espírito, corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo com o nosso espírito, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deu para entender? Então nós vamos caminhando por dentro da Bíblia Sagrada. Eu poderia começar em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Poderia depois ir para Atos, os Atos dos Apóstolos. Não é é um livro histórico que conta a vida, a atividade dos apóstolos. Mas se eu fosse o copista ou o escritor, eu não botaria Atos dos Apóstolos. Eu colocaria Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Aí fecharia
porque todo o livro de Atos dos Apóstolos conta a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja conosco, comigo e contigo, e cada dia mais você seja um apaixonado, como eu, para ouvir a voz do Espírito Santo, para tentar sobre a doutrina do Espírito Santo. É uma doutrina, não é um conto de carochinha. Então vou falar de tudo um pouco, de algumas entidades religiosas que não creem na ação do Espírito Santo. Outros exageram, como a igreja de Corinto fazia. Não tinha o discernimento do que era o fruto do Espírito e o dom do Espírito. Não sabia o que era o ministério dado pelo Espírito. Isso tudo nós vamos conversar. Então tem uma gama de assuntos que eu já orei a Deus e creio que Deus vai iluminar minha mente, transmitir para você que a partir de hoje tudo pode mudar na sua vida, pela ação e atividade. Aí eu vou falar sobre o batismo do Espírito Santo, o que é o fruto do Espírito, o dom do Espírito. O batismo do Espírito Santo para nós era só para o tempo dos apóstolos ou é para hoje? Quais são as evidências de uma pessoa batizada no Espírito Santo? Irmãos, eu já aceitei Jesus já faz 50 anos. E há 50 anos atrás, e por não dizer lá em Jerusalém, quando Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Desde a ira de Jesus. E hoje eu pergunto, se fala sobre o Espírito Santo nas igrejas? Tem batismo com o Espírito Santo na sua igreja? Pastor, doutrina sobre o Espírito Santo? Tem dons espirituais na denominação pela qual você está convivendo? Há revelação, há profecias, há interpretação de língua, há discernimento do Espírito, se é Espírito Santo ou se não é Espírito Santo. Qual a diferença do Espírito do homem e o Espírito Santo? Quando o homem está sendo guiado pelo Espírito Santo ou por ele mesmo? Tanta coisa para nós pensar, entende? E eu vou fazer assim, Espírito Santo, só vou botar, não doutrina do Espírito Santo 1, que é a primeira live, essa que estou fazendo agora. A segunda, doutrina do Espírito Santo 2, 3, 4, 5, entendeu como é que é? Porque eu recebi agora um telefonema e a pessoa disse: eu não consigo acompanhar, porque eu já gravei 111, se não me foge a mente. E a pessoa que não conhece a Bíblia Sagrada, ele não sabe se eu estou lá na primeira ou se na segunda. Às vezes o YouTube também manda, eu esqueço de olhar o reloginho ali, e quando eu olho já está em 34, 32 minutos. E às vezes também eu não sabia, agora estou sabendo, se eu soltar uma de 20, a de 20 chega antes, e a de 30 chega daqui 2, 3 horas, daí eu solto 2 de 20, e às vezes aquela de 30 fica encalhado, daí um chega depois, outra chega antes e vira uma baderna.
mas eu sou novo ainda, estou aprendendo, Deus vai me dar graça. Amém? Então também vou falar sobre um pouco de demonologia. Já falei sobre a doutrina dos espíritos maus, espíritos familiares, que muito confundem que é o Espírito Santo falando na vida desses espíritos familiares, espíritos maus. O discernimento do Espírito é muito importante na igreja. Meu Deus, como eu via estardalhaço na igreja, pessoas se dizendo que era profeta, entregando. Agora, esses dias atrás, mandaram para mim, eu nem abri, pelo amor de Deus, não manda essas tralhas, eu nem vou abrir para ocupar espaço. Um abençoado brasileiro aí, querendo dizer que recebeu a revelação de Deus, que ia acontecer isso, acontecer aquilo, e profecia disso. Tira isso da cabeça. Ah, pastor José, não quer? Creio. Oh, meu irmão. Que Deus nos ajuda. Mas quando solta assim, eu já percebo seu espírito humano trabalhando na mente dele, ou seu Espírito Santo realmente revelando para ele. Só um exemplo para ti. Só um exemplo para você, meu irmão. Talvez que mandou isso ali, porque 2, 3 mandaram a mesma. E eu não ouvi, não fui até o fim, não aguentei, me repugnou. Disse, sai, Satanás. E tá ganhando o Brasil inteiro essas lives aí, essa live não é essa coisa que o camarada se diz profeta. O que eu ia dizer mesmo? Eu acabei de dizer agora que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se a igreja do Senhor, quando eu falo a igreja do Senhor, não é só aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil, não. Ah, Deus está mandando mensagem para os brasileiros. Será que não é oportunista que está vendo a situação política do Brasil? Econômica? Eu vou discutir isso mais tarde. Entende? Ou é um espírito familiar adivinhador. Quando eu recebi aquilo, eu já tive o discernimento do espírito. E disse, isso aí é um espírito familiar. E que está tentando enganar os crentes. E os crentes divulgando. Ai, um alerta para toda a minha igreja. Ai. Daqui a pouco o diabo se reveste num anjo de luz e vai querer enganar até os próprios crentes. Vigia. Vigia, porque o titico não vai me enganar. Nós vamos trabalhar sobre esse assunto, amém? Vamos começar então. Vamos trabalhar no Novo Testamento, porque eu podia citar o primeiro versículo da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, algumas tradições diz o Espírito de Deus pairava, outra tradição diz o Espírito Santo, tanto faz essa como aquela. E o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Vamos ler? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Começa por aí. Eu não ia começar, mas já que veio, não vou ficar com essa. E aí, desde o primeiro versículo da palavra de Deus, aqui, agora nem acho Gênesis 1, deu para entender?
Gênesis 1 é que tem a introdução da Bíblia, daí vai um monte de folhas. Eu podia mandar você ler e ficar com isso, não, mas vamos trabalhar nós dois juntos. Eu e o pastor José, amém? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. No grego, porque o hebraico foi para o grego e o grego veio para o latim. Meu Deus, se eu fosse falar sobre eu tenho o grego e tenho o hebraico. Estudei o grego, estudei o hebraico, transliterado para o português. Não vou contar a história das escrituras agora, porque não faz. Mas no original, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Presta atenção. Esse pairava, no original diz chocava. Dá a sensação de uma galinha que está sobre os seus ovos. O calor, a febre da galinha, ela está preparando os ovos. Quando deu 21 dias, os pintinhos saem de dentro, eles eclodem. Eles ouvem, a choca percebe que lá dentro, porque a choca constantemente ela está virando os ovos, ela sabe a posição do pintinho e ela deixa o ovo de uma maneira tão tal que o pintinho fica, e automaticamente aquela água que tem dentro, que é a clara e a gema, ele se torna um pintinho, e aquela água que tem, ela vai secando, ele vai se formando, e ele vai se sustentando com aquela própria água, com o calor da galinha, e ele vai se formando um pintinho, e quando ele sai para fora, tudo aquilo dentro que tinha de externo, está dentro dele, se cria asa, ele se alimenta, é como o bebê no útero da mãe, na placenta, tem aquele líquido, e ele tem o cordão umbilical, ele está envolvido ali. E quando a placenta estoura, ele é obrigado a sair, porque senão ele morre. Ou muitas vezes ele toma água daquilo ali e não pode. O pintinho está ali, não demora, ele começa a trabalhar, e ele estoura, e a choca. Entende o que é? O Espírito Santo pairava, chocava, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Espírito Santo é o Espírito de luz, e as trevas dissipam. Aonde está o Espírito Santo, as trevas dissipam. Por causa disso eu falei lá atrás, aonde você botar os pés, seja num terreiro de macumba, de endemoniado, o Espírito Santo tem que, os demônios têm que bater a retirada, porque você é o templo do Espírito Santo. Eu vou contar uma experiência para você. Eu fui visitar um casal de irmão, e ele chegou lá: pastor José, foi bom que você veio, porque eles eram novo crente ainda, entende? Eles não tinham experiência. Foi bom que o irmão José veio aqui. Tá bom? Algum problema entre vocês dois, ou entre os filhos, ou entre os vizinhos? O que deu? Um patrão? Doença? Entende? A gente já faz coisas. Foi bom que o pastor José veio aqui, você já corre 1.500 coisas dentro da tua cabeça. Não, pastor José, é o seguinte, ó, ali na frente, tá vendo aquela casa ali? Eles mudaram a porta, e tinha uma porta grande assim, era 2 portas numa assim.
Ali eles derrubaram as paredes e fizeram um salão, e é um salão de macumba. Toda sexta-feira à noite eles tocam bomba, e canta e cai, bate, bate, bate. Irmãos, nós não conseguimos dormir, dá até um arrepio. Eu não me sinto bem, ela disse. Nesse dia ele saiu, o marido que era meio bravo, meio nervoso, e eu não sei para onde ele foi, até que terminou aquilo ali. Eu tenho preocupação. E eu perguntei para ele assim, sim, vocês não são crentes? Vocês não aceitaram Jesus? Já vou voltar, já deu 20